Antes do episódio de hoje, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas sobre políticos em varões, sebastianismo passista e jovens prodígios. Portanto, se és uma pessoa que está a fazer um podcast independente nos teus 30 anos, talvez este episódio não seja para ti. Olá, este é Os Opinionistas, um podcast sobre as pessoas que opinam na imprensa em Portugal. Eu sou o Luís e não sou eurodeputado. Eu sou o Afonso e não sou eurodeputado. Eu sou o Daniel e não sou eurodeputado. Eu sou a Diana e não sou eurodeputada. Têm todos o fecheiro chamado bugalhadas. Já tenho aqui, já está O aberto. ficheiro ilegal. O fecheiro ilegal. Que tu Não, compilaste mas a ilegalidade legalmente. é relativa. Eu não cometi crimes. Não. Ok. Bom, então, visto que vamos falar de Sebastião Bugalho, eu queria perguntar primeiro, antes de começarmos, qual é a vossa ideia sobre Sebastião Bugalho? O que é que vos vem à cabeça? Afonso. Pouca coisa. Vem-me à cabeça as europeias. E depois uma barba mal crescida que eu vi no outro dia num direto da RTP. Não sei, não tenho. Passo. Certo. Daniel? Vem-me a ideia que a dada altura ele foi considerado o menino prodígio e o jovem prodígio do comentário do Political Advisory português, e quando lhe perguntaram sobre isso ele disse: eu não tenho culpa, me considerem um prodígio, mas também não vou negar. Ele disse isso. Disse. Algo do género. Ai, Jesus Cristo. Disse uma coisa parecida, sim. Também não me vou queixar de me chamarem um prodígio, não é? Quer dizer, eu percebo. Não, Se me chamassem um prodígio eu não ia dizer tipo, não sou nada. Sou uma vez. Na verdade sou uma grande merda, não ia dizer, não é? Certo. Eu acho que é isso que me veio à cabeça. Ele é muito humilde. Certo. A mim vem à cabeça um espírito muito, muito velho preso num corpo de um jovem. Ok. Tipo um Pinóquio, mas ali... Um Pinóquio? Acho que Pinóquio não é um espírito velho. Não, Tu achas que o Pinóquio, mas Sebastião ao contrário. Sebastião é um menino de verdade? Mas eu estou curioso pela parte da... Mas que veio uma fada, não é? Como veio o Pinóquio e torna o menino de verdade, e é ele tipo... Toma, és um homem de 80 Portanto, anos isto é uma agora. mistura És um de- velho resingão? É uma mistura de Pinóquio com Benjamin Butler. Exatamente. Ok. Bom, então já estabelecemos neste podcast que há quem não acredite em biografia. Sim. E portanto, para quem não acredita em biografia, Sebastião Bugalho nasceu, Sebastião Bugalho viveu e Sebastião Bugalho eventualmente há de falecer. Para quem acredita em biografia, vou fazer uma coisa um bocadinho mais longa, mas não menos informativa. Nasce em 1995 Jesus! em Lisboa É o mais novo. e é o mais novo de nós. É o mais novo de nós, exatamente. Ok. Ixi. É possível que algum de nós tenha partilhado os espaços da sua universidade ou faculdade com Calma! Não, ele ainda não é católica, acho eu. Ok. Olha, pronto, já estão a estragar, estão a fazer spoiler. Spoiler. É filho de jornalistas, tanto a mãe como o pai, e a mãe, além de jornalista, é escritora, Patrícia Reis. Estudou, como eu, ciência política na Católica e, segundo a Wikipédia, também no Isqueté, mas eu não me lembro de o ver. Torna-se jornalista aos 20 anos, no Jornal Sol, depois de escrever uma carta espontânea ao diretor do Jornal Sol. Candidatou-se como independente às legislativas pelo CDS, a convite de Assunção Cristas, em 2019. Ok. Era o sexto da lista, não foi eleito. Ok. Quando houve uma deputada do CDS que teve de abandonar o Parlamento e ele era substituto, ele recusou ir para o Parlamento apenas como substituto. Qual é a razão? What the fuck, meu? Ele recusou. Mas porque tinha cadeiras para fazer? O que é que é? Eu vou dizer... Mas tipo, é perfeitamente normal quando... enfim, whatever. Não, Mas, porque... mas aqui pergunta, ele manda uma carta a dizer que quer ser jornalista e ao mesmo tempo está no CDS a candidatar-se? Não, é passado uns tempos. Ok. Enquanto depois de trabalhar no Sol. Que a ideia que eu tinha é que
promiscuidade entre o comentariado e a política era recente, mas já percebi que não é recente. Não sei, ele de certeza que foi aceito pelo mérito, porque ele realmente escreve muito e... Ou seja, ele passa algum tempo a ser jornalista antes de integrar as listas do CDS. Sim, ele não chega a ser do CDS, ele concorre como independente. Depois de perder essa eleição, foi comentador na TVI 24, na SIC Notícias e na CNN Portugal. Escreve artigos de opinião para o Sol, para o Diário de Notícias, para o Observador e para o Expresso. E apesar de ser comentador político e colunista, ou jornalista, ele diz que prefere o seu trabalho escrito, enquanto cronista e jornalista, do que o seu trabalho enquanto comentador televisivo, porque a palavra escrita é mais permanente. Oh, God. Continuando, Sebastião Bugalho autodefine-se politicamente como de direita, católico e conservador, sendo que se considera uma pessoa de fé, e que a fé é muito importante para ele, e que, segundo o próprio, perdeu a primeira parte da final Portugal-França do Euro porque estava na missa. Isso não foi debunked? O próprio é sempre a melhor fonte. Foi o que já estabelecemos noutros Não, mas podcasts. supostamente, sim, eu lembro-me de alguma coisa que na altura perceberam que era impossível ser a missa porque não era Exatamente. à hora do jogo, não haveria nenhuma missa porque não há... Portanto, estabelecemos calhar- agora que Bugalho é um mentiroso. Ou há missa privada. Eu Como acho- o Pinóquio. E a missa privada. Eu sinto que há coisas que vêm a seguir que podem ter repercussões legais. Eu não sei se mentiroso, tu chamares-lhe isso diretamente, tem. Mas está na... Bom, Chamar mentiroso hoje em dia está a bater. está a bater, é verdade, é verdade. Credo. E pronto, e é chamado por muitos, considerado por muitos, um jovem prodígio. Tendo chegado a dizer que se fosse de esquerda seria uma popstar. Ele disse isso. Desculpa. Mas qual é a lógica? Ele não explicou. Ele é de direita. Vamos com calma nas Ok. temáticas em que ele fala e o que é que ele acha da esquerda e da direita. Claro, vamos deixar Ele acha que de ser de fazer direita é ser contra o sistema. Calma. Ser de direita é muitas coisas. Certo. Lá vem a lavandaria. Anda para lavar. Não há ninguém que lave mais branco que tu. É sempre se as pessoas são complexas. Sempre para lavar. As pessoas são muito complexas. Nós já estabelecemos que quando tu lês a obra completa de alguém, ficas com síndrome de Estocolmo. Sim. E é o meu caso. Ok. E eu agora, empatizo com o rapaz, não tenho culpa, com o senhor, com o deputado. Bom, depois, o que é que acontece? Ele teve alguns problemas pessoais que levam algumas pessoas a acusá-lo de cometer crimes públicos. Como eu não quero qualquer tipo de processo, vou citar a Visão. O inquérito por suspeita de violência doméstica contra o ex-jornalista foi arquivado por falta de provas. Mas há pessoas que ainda pegam nisso. Há pessoas que ainda pegam nisso e agora nas eleições, quando ele foi cabeça de lista pelo PSD, houve comentários nesse Muito sentido. Não sei se calhar não faz sentido fazermos já leituras. Vamos fazer primeiro as temáticas que ele fala, não é? Do que é que fala Sebastião Bugalho nas suas colunas. Portanto, ele fala de uma coisa que não é muito comum, mas que ele fala, que é a luta ou o conflito entre o Ocidente democrático e os autoritarismos. Ok. Ele é um tipo da direita, mas é um tipo da direita democrática e não gosta de tudo o que seja autoritários, desde Vladimir Putin Até a Venezuela, Cuba, e uma coisa que ele fala muito, mas mesmo muitos artigos que não estava à espera, é sobre a China. Porque parece que a China é má por causa dos campos de concentração com muçulmanos, ou lá que é. E também a limitação de liberdades em Hong Kong, no Tibete, etc. Portanto, ele é bastante crítico da China e da política externa portuguesa face à China. Portanto, tem muito discurso sobre política externa, na verdade. Tem algum discurso sobre política externa, sim. E crítico do PS especificamente, porque acha que o PS é demasiado conivente com o Partido Comunista Chinês. Depois, outra coisa que ele diz muito é: o Passos Coelho é incrível. O Passos Coelho é espetacular. Quem é que vendeu as nossas empresas estratégicas a nível de energia? Cala-te. O Passos Coelho é incrível.
Portanto, como já sabemos, a direita portuguesa divide-se em 3 tipos de pessoas: a que acham que o Sá Carneiro é incrível, a que acha que o Cavaco é incrível e a que acha que o Passos Coelho é incrível. Ele é da facção o Passos Coelho é incrível. Incrível é que começa sempre a descer. Achas que o Passos Coelho é pior que o Cavaco? Vamos descobrir neste Vamos podcast. descobrir, sim. Fica até ao fim. Outra coisa que ele fala muito é: o PS é mau, o PS é mau, o PS é necessário, mas o PS é mau e a geringonça é pior. Ok. E depois ele faz uma coisa constante, que é uma divisão ideológica crucial para ele entre o que é os democratas, os liberais-democratas e os populistas. Os democratas é o PS, o PSD e o CDS. Os populistas é o PC, o Bloco e o Chega. Certo? É assim que ele vê a Ou política. seja, posso só uma clarificação. Então ela é o tipo de pessoa que tende a ter aquele discurso de todos os extremismos são maus e não faz uma distinção entre, por exemplo, Chega e Bloco ou Chega e PCP. Eu vou responder-te, voltando atrás. Foi cronista no Observador. Certo. Bom. Depois, outra coisa que ele fala muito é: a austeridade nunca acabou. A austeridade nunca acabou. Não acabaram com a austeridade. Estamos em austeridade porque tem de ser. Quer seja o PS, quer seja o PSD, vai haver austeridade. Ou seja, estamos em austeridade, mas não sou contra a austeridade. Exato. A austeridade é necessária e é por isso que o PS faz e é por isso que o PSD tem de fazer também. Ok. Então votou PS. Não. Bom. Depois, outra coisa que ele tem é uma enorme cultura. Isto é um juízo de facto. Isto é um juízo de facto. Mas ele diz, isso é uma coisa que ele Não, diz? não, ou é não. algo Uma que coisa tu que eu estou a achas? dizer. Ele Ok. tem uma enorme cultura no sentido em que é um tipo que claramente gosta de história, é um tipo que claramente gosta de política e de história política. Ele é só um tipo, gajo. é um tipo que teve em ciência Lamento. política e gosta muito destas coisas, o que tem consequências para as suas crónicas muito interessantes, que é a necessidade de fazer paralelismos históricos com as coisas sobre a qual ele tem interesse, grandes eventos da humanidade, com política num país que tem tipo 10 milhões de pessoas. Exemplos. Ele compara Pedro Nuno Santos a Napoleão. What? Ele bom, né? compara isto a 18 de dezembro de 2023. Ele diz que a política portuguesa depois das eleições de 2019 faz lembrar a guerra civil em Corcira descrita por Tucídides na história da Guerra do Peloponeso. Oh, meu Deus. Claro que faz. Lembram-se quando Atenas e Esparta começaram a lutar uma guerra por causa que o André Ventura ia para o governo ou não? Bom. Compara José Sócrates com o presidente americano Lyndon Baines Johnson, que passou o Civil Rights Act e criou o metro de Atlanta e de São Francisco. Ele fez Sim. o metro de Almada. Concordo. E passou o casamento Mas foi homossexual. Não, ele diz que é porque havia lá coisas. Bom. Porque havia lá umas questões com o Johnson que era meio não quer questões legais. Eu entendo na parte em que estou a fazer cosplay do Sebastião Bugalhas, é This is Lapa, em vez de ser This is Sparta. Compara também, depois das eleições de 2019, o que vai acontecer ao regime político português é semelhante à Reconstruction a seguir à Guerra Civil Americana. Desculpa, o quê? Ok. E compara, e é este que vamos ler, primeiro que tudo, caros ouvintes, António Costa a uma espécie de uma stripper, do que eu percebi. Oh my. Por acaso foi sempre Sim. Can I read it? Podes foi ler, sempre o que Afonso. me passou pela cabeça. E, portanto, chama-se António no Verão, nome de crónica, Oh my. Ai. 24 de julho de 2020, no Observador. Como não? Página, não me lembro, mas temos de fazer Mas conta. chama-se António no Verão, não é? A primeira e última vez que meti os pés numa casa noturna, para usar o termo eufemístico, tinha 21 anos e ia entrevistar um político. As normas cavernícolas do Dr. Fernando Medina, proibindo o funcionamento dos bares para lá das 2 da manhã aos dias úteis, fizeram com que o entrevistado chamasse um táxi à porta do restaurante onde havíamos jantado e dissesse, com toda a tranquilidade: "Não se preocupe, já sei onde vamos." O taxista, pela rapidez com que lá chegou, também sabia. O porteiro, pelo amistoso cumprimento com que nos abriu as portas, comungava dessa previsibilidade. Eu,
Apesar de não oferir horas extraordinárias, fui de arrasto. Após umas escadas que o senador poderia ter descido de vista vendada, chegámos ao nosso destino. Uma mesa espaçosa, circundada por um banco de cabedal encurvado, virada para uma pista de dança espelhada. Ao centro, um palco elevado num estrado de meio metro, dominado por um varão que refletia os holofotes da cave convertida em salão. Eu pedi uma água fresca, que veio numa pequena garrafa. O entrevistado pediu uma garrafa sua da noite anterior, cujos 2 copos anexos imediatamente destronaram a minha luso, mineral natural. À nossa volta, um enxame de senhoras pouco vestidas inquiriram se poderiam sentar-se connosco. O político sorriu. Eu tirei o bloco de notas e o gravador e respondi, com apóstola cortesia: desculpe-me, estou a trabalhar. E uma delas, sem um segundo de hesitação, prontamente ripostou. Eu também. É para continuar? Não. Primeiro que tudo, o que achamos desta experiência de um jovem, no fundo... Num jovem, no fundo, não. Não. Num jovem na superfície. Um jovem que vai a um... Eu acho que vale pouco estarmos aqui a fazer tipo, uma espécie de ataque pessoal. Mas isto é escrito como se fosse um senhor de 60 anos. Sim, era isso que eu ia dizer. Que realmente eu pedi a minha água mineral natural. E eu nunca antes tinha visto um destes sítios. Mas ao mesmo tempo eu sinto aqui um subtexto assim de... isto é giro. O subtexto aqui... Sim, há aqui um grande moralismo, não é? Portanto, ele está a julgar toda a gente, ao mesmo tempo está a insinuar que o Fernando Medina é um gajo muito mais fixe do que ele parece ser. Isto não é sobre o Fernando Medina. O Fernando Medina é que tinha regras do fecho dos bares. Isto é sobre um político. Mas não é nomeado. O político não nomeia ninguém. Não há um twist no fim, ele diz, e este político é... Não. Ele é uma pessoa muito respeitadora para todos os políticos de que gosta. Há aqui um moralismo, mais uma vez, exacerbado, não é? Do senhor que eu disse que era jovem conservador de direita. Então se calhar continuavas a ler, porque é bonito. Ok, é no segundo parágrafo? No segundo. Há uns dias, contei com o primeiro-ministro passeando as suas adoráveis pantufas de borracha por Bruxelas fora, lembrei-me dessa noite e da dançarina que atuava naquele palco. A competência e a desenvoltura com que se movia, quase fazendo desaparecer o varão, inibiam a concentração do meu entrevistado, a minha e, eventualmente, a do gravador. Oh, Sebastião. Perceberam? És incorrigível, Sebastião. O meu gravador. Eu só quero deixar claro que a Diana está com uma cara de... nojo. Sim. Fosse qual fosse a música, ela dançava com um aperto ao ritmo que simulava paixão aos olhos de quem a mirasse. Era, claro, um espetáculo. E não era preciso ser estreante, sóbrio ou miúdo para o perceber. A materialização da fantasia, se quisermos, não a tornava real ou verdadeira. E sem nenhuma intenção de ofensa, foi isso que me fez lembrar a ação política do Dr. Costa, em particular nas suas matinés europeias. Desculpa, Luís, mas só dizer que eu não conheço ninguém que tenha descrito um espetáculo de strip como... Mas essa rapariga tinha cá uma competência e desenvoltura. Porque ele quer deixar bem claro que o sexo não lhe toca. O sexo é uma coisa que não lhe diz respeito. O sexo é um fenómeno. É um fenómeno para ser descrito, claro, à distância. Como no pior relato etnográfico que eu já li na minha vida. Isto é qualquer coisa tipo... Não sei, isto... Eu sinto que isto é um... Ele tem que 24 quando faz isto? Na altura tinha 21 anos. Em 2023 ele nasceu em 95, deve ter... Eu acho que isto é alguém com 20 e poucos anos a fazer uma projeção do que acha que é suposto ser este tipo de opinião, este tipo de crónica. E por isso é que nos soa a velho. Porque ele está a roubar, ele está a imitar e está a querer se aproximar de pessoas que ele próprio sabe que não é, ele ainda não tem. Sim, é uma performance de adultez e de maturidade. Exatamente, e acho que é isso que isto soa, mais do que ser um velho preso no corpo de... Pronto, e até acho que é relativamente... Pronto, se calhar é uma interpretação um bocado benévola da minha parte, mas acho que o problema é... da altura, o problema é pensar... se calhar ele não tem a maturidade correta e os anos de vida para fazer este tipo de trabalho, se calhar. Eu agradeço ao Daniel esta chamada à realidade. É verdade que isto é um miúdo de 21 anos a escrever para tentar... Não, ele aqui não tem 21 anos. Portanto, se isto é 2023, é mais recente. 2020. Foi há 4 anos atrás. Portanto, tem 22. Tem 23. Não.
Eu acho que o problema deste menino não Tem está sempre 24. matemático. Pronto, tem 24. Tem 20. Tem 20. Eu com 22 anos, coisa assim, sim. se quisesse que me levassem a sério, descrevia algo com imenso distanciamento porque achava, se eu parecer que, É verdade, que tive sentimentos naquela altura, vão achar que sou um miúdo com tesão. É verdade. E é isso que ele está a fugir aqui. Mas será que podemos então avançar para o ponto dele? Não, o ponto dele foi só isto foi uma mera comparação histórica, Mas a propósito das várias comparações históricas que já estabelecemos que ele tenta fazer. porque é que o António Costa é um... Porque ele é um contorcionista. É, exato. Ele é hábil. Imagine-se com misericórdia o contorcionismo que paira naquela alma do António Costa. Independentemente da banda sonora em reprodução, Costa dança o que houver, com quem estiver, para quem tiver de ser. E este é o problema de trazerem um documento com todos os textos. O pessoal enraivecido começa a continuar a ler. Não. Isto foi essencial porque eu não estava de facto a perceber onde é que ele queria chegar. Bom, então já estabelecemos que António Costa faz-lhe lembrar... É um contorcionista político. É um contorcionista político. Vamos falar um pouco sobre o seu primeiro artigo de opinião de um jovem em 2016, com 21 anos. Mas isto eram artigos de opinião. Aqui é um primeiro artigo de opinião. Ele era jornalista antes. Isto é um artigo de opinião. Chama-se A Conspiração Neoliberal na Imprensa Portuguesa e o Público. A 23 de agosto de 2016, página 10. O facto de o Observador usar Oakeshott como estatuto editorial paralelo a uma maior simpatia pelos partidos menos socialistas em Portugal demonstra uma criatividade talvez apenas possível no mundo dos jornais. Mas não, meu caro leitor, o Observador não é de direita radical. Assim como Passos Coelho não é um libertário que odeia o Estado. Qualquer caloiro de licenciatura em ciência política sabe que nenhum liberal, ou libertário, ou neoliberal, ou o que for, alguma vez aumentaria impostos como o executivo passista aumentou. Qualquer cidadão que leia um programa eleitoral do Partido Social Democrata, sublinho, Social Democrata, não encontra ideias contra o Estado Social. E um economista também poderá explicar como a bancarrota de PS em 2011 foi verdadeiramente o maior rombo na manutenção desse Estado Social. Pronto, e agora os dois últimos parágrafos deste... Ao contrário do que hoje publicou, o medo de Malheiros não é a hegemonia do pensamento conservador, aspas. O seu medo, na realidade, é a existência do pensamento conservador em democracia. É verdade, ele existe, está cá e chateia. Especialmente aqueles que lidam mal com diversidade. Com isto tudo, José Vítor Malheiros quereria enviar uma mensagem ao seu futuro diretor, David Diniz, que fundou o Observador e irá este ano para o público. Antigamente, contam-me que um gajo telefonava para estas coisas. Era mais elegante, não era? Bom, portanto, como vocês estão a ver, ele está a criticar a esquerda por fazer uma coisa que ele acha que a esquerda faz muito, desde o governo de Passos Coelho, pelo menos, que é Passos Coelho é um neoliberal, Passos Coelho é um... há quem lhe chamasse fascista, e o que ele está a dizer é utilizar os conhecimentos adquiridos em aula para demonstrar que não é bem assim e que não faz sentido criticarem assim o governo, porque ele aumenta impostos por causa do PS. A culpa é do PS. Eu estou a ver aqui, começo a ver uma tendência. Quer dizer, isto foi escrito no Observador. Isto foi escrito no Observador quando ele tinha 20... No Sol, desculpa. No Sol, quando ele tinha 21 anos. Okay. Isto é a primeira coisa que ele escreve. Isto é a primeira coisa que ele escreve. Isto faz parte, ou seja, eu acho que a direita em Portugal sempre construiu a sua identidade em parte através de uma imagem de facção política sitiada. Ou seja, de que está sobre assalto de todas as partes e que existe um domínio cultural da esquerda que define os termos da conversa e as pessoas de direita não são assim tão más, entre aspas, como as pessoas de esquerda pintam. É uma coisa que me... Esta crónica é o pequeno bugalho, ainda novo, ainda na... A 2016 é o pequeno bugalho com uma... Tal como o Afonso estava a dizer, que tinha uma... Estava a alinhar com uma ideia generalizada de que a direita não é bem vista pela malta da cultura, ou lá o que é. Pronto. Existe uma espécie de cultura, hegemonia assim, de esquerda em hegemonia Portugal. cultural, não é? Exato. E que os conservadores sentem-se sitiados e chamam-lhes nomes que eles não são. Passos Coelho não é neoliberal e Passos Coelho não é fascista. Passos Coelho, na verdade, é um social-democrata na mesma medida que o PS é socialista. Exato, é um mero social-democrata constringido pelos limites impostos pela Troika causada pelo PS. Certo? Então, avança. A Diana, mais uma vez, Diana, é assim. Sim.
Eu gosto mais quando os autores que nós trazemos a este podcast te irritam do Sim. que quando te deixam tão enervada que tu não dizes uma palavra. Exato. É isso, por acaso é literalmente isso que está a acontecer. Mas Apoplexia. Mas não é porque eu sou, acho que já toda a gente percebeu, não é porque eu sou socialista, não é? Grita lá PS. PS, não é. PS. Eu juro que não é. É só porque, de facto, acho que a política nos últimos 10 anos em Portugal, tipo, eu estava lá. Eu estava lá e sei, tipo, o que é que aconteceu. E, portanto, causa de espécie, dizer que o Passos Coelho é um fervoroso defensor do Estado Social. Causa alguma, não é? Pois. Causa alguma. É um bocado complicado. Vamos voltar ao que interessa, que é o Passos Coelho. E portanto, Isso pelo Passos Coelho. o primeiro entre iguais, 2020, Observador também, 26 de dezembro, 184. É-me difícil escrever sobre alguém que admiro, porque não estou aqui para o fazer. A escrita sobre aqueles que admiramos, que respeitamos, que temos como exemplo, não é propriamente uma análise, por não ser imparcial, nem estar a isso obrigada. No caso de Pedro Passos Coelho, a parcialidade é excepcionalmente objetiva. Ele é o melhor de nós. É primus inter pares. É primeiro entre iguais. Na sua dimensão humana e política, é inexcedível. Uau. Não há ninguém que se lhe compare no panorama nacional. Que é aquele Não acaba. que conheço. Não há ninguém que sequer se lhe aproxime. Portanto, nós estamos em 2020, atenção. O eco rimbombante das Sabem suas... como é que são os ecos. São Eles ribombam. O eco ribomba. O eco ribomba. das suas palavras há dia na Academia das Ciências deve-se a essa sua excepcionalidade. Ao facto de representar como nenhum outro uma forma verdadeira, séria e convicta de estar na vida pública. Ao facto de inspirar um eleitorado que desistiu das suas casas originais desde que ele saiu de cena. Ao facto de provocar, também como nenhum outro, o temor da gente instalada da situação, Em itálico. daquilo que a esquerda é e faz. Pronto. Ou seja, o Passos Coelho que cortou pensões aos velhinhos. Ok, e isto é tipo o manifesto fundador do fascismo, o que nós acabamos de ouvir. Parece que sim. Não, isto Não, Eu isto é gostava- depois do fascismo acabar. Vários mas anos mas fascismo isso é o ainda não acabou. sebastianismo passista. É isto, é Sim. nesse sentido. Eu gostava que vocês me explicassem de onde é que vem isto. De onde é que vem este amor todo pelo Passos Coelho? Porque o Passos Coelho tomou as decisões difíceis. É essa a narrativa. Eu diria que sim, acho que não há outra forma de... É um homem sério que numa situação difícil fez o que tinha de Olha, ser sabes feito. sabes de outro homem que também numa situação difícil fez aquilo que devia ter feito? O Senhor do e Varão. e depois passou uma Constituição em 33? Sim. Mas lá está, já a estás a esquerda a falar. chamar fascista ao Passos Coelho. É inevitável, é a hegemonia. Não, eu não chamo fascista ao Passos Coelho porque eu não sei se o Estado não foi fascista. Também tiveste em ciência Eu política. também tive ciência política. Há discurso. autoritarismo de direita. É um autoritarismo de direita. Fiz-lhe uma discurso. pergunta simples. Esta narrativa tem o problema de não ser muito boa para eleições, não é? Quer dizer... Ele discorda, ele acha que o Passos Coelho ia unir a direita de uma forma que tu nem estás a perceber. Certo, mas É une. tendo em conta quem vai votar são é pessoas cola. que têm pensões, é assim, Ah, não dá jeito. pois pá. Não querem continuar a ler? Not really. Manifestamente, não há qualquer político no ativo que corresponda a este espírito, que o represente, que o tome como missão. E é por isso que, uma a uma, todas as cabeças se viraram para o ouvir. Mas o Passos Coelho... Então ele é um imã, carisma. E-Man no sentido do super-herói. Desculpa.
Eu acho que, assim... Isto foi em 2020? Isto é de 26 de dezembro de 2020, portanto... Isto foi a seguir ao Natal. Ele teve na consoada, ele ele estava a comer peru recheado. E a pensar no Passos Coelho. E esta frase, ok, vamos Olha, mas a minha questão é, esta ideia de que o Passos Coelho voltaria para unir a direita, ele volta a expressá-la nestas últimas... Ele era um opositor do Rui Rio, Sim, porque acha que o Rui Rio não se assumia como de direita. sim. E consequentemente acha que o Passos Coelho é para voltar. Eu acho, muito honestamente, como continuaremos a ler, que ele acha que o Passos Coelho continua a ser o futuro da direita em Portugal. Portanto, o Passos Coelho que organizou aquele livro Sim, sobre a família ele tradicional, vai o falar Passos sobre isso. Coelho que faz associações sendo entre justo- criminalidade e imigração. Sendo Sim. justo, ele não tinha feito esse livro em 2020. Não, mas ele, Não, ele por vai isso é que eu falar. estava a perguntar se ele Por isso é que, recentemente, se recentemente... se ele voltou ao tema, se voltou Mas quer à dizer, geografia de Passos. Pessoa Sendo que Ventura é apadrinhado por Passos Coelho. originalmente, sim. Que ele diz que a culpa também não foi do Passos, mas isso... pronto. Então o quê? Ele não sabia? Não fez a entrevista? Bom, não, mas é necessário, acho que isso é um ponto importante aqui a assinalar, que o Ventura foi apadrinhado pelo Passos Coelho e quando o Ventura foi candidato a Loures, o CDS desistiu de o apoiar e o PSD fez questão de manter o seu apoio. e eu, mais uma vez digo, a Associação Cristas fez uma democracia cristã. Parece que o racismo é mau. Sim, Por isso já que tivemos esta conversa. E agora vamos falar da tal viragem à direita de Pedro Passos Coelho na apresentação do livro com os colegas. Queres ler tu também? Quero. É 373, com o título maravilhoso Ele Mudou e Nós Também. 11 de Abril de 2024. Passos- Vou só dizer uma coisa. Para quando achares que é necessário. Ok. Ou seja, pode ser na primeira fase. Ok, mas posso... isto foi há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, este ano ainda. Ok, Portanto, ele já tinha sido eleito para o Parlamento Europeu. Já. ok. Há contemporaneidade no podcast. Passos foi liberalizante numa época em que as circunstâncias exigiam a quem governava que o fosse. Assim como está hoje mais à direita, num momento em que o país eleitoral também o está. A intervenção de Pedro Passos Coelho no lançamento do livro Identidade e Família, publicado esta semana, durou cerca de 47 minutos e 14 segundos. Nela, o ex-primeiro-ministro foi além do tema que ali reuniu autores e leitores, insistindo em dois assuntos em que já havia provocado rebuliço. Sobre matérias fronteiriças, Passos, recentemente criticado por associar a imigração à insegurança, afirmou que a sua preocupação não se deveria confundir com qualquer noção de que os imigrantes não são bem-vindos, de que não precisamos de imigração ou de que a sociedade não precisa de se reedificar. Portugal deu tantos imigrantes a tantas comunidades e é ele próprio uma sociedade resultado de uma miscigenação secular, disse na livraria, com poucas palmas como resposta. Portanto, o Passos Coelho ainda não acabei. Ele Era ainda, só não um sente, bocadinho. ele ainda não sente que tem que O Passos acabar. Coelho fez um lusotropicalismo. Forte. Sim, sim. Sobre as relações entre as forças políticas à direita, Passos, que já havia considerado o Chega um partido democrático, não foi explícito. Sendo claro, quando nós dizemos que respeitamos as pessoas, mas não respeitamos as suas opções, é um pouco um insulto a essas pessoas, atirou. E é aí sob aplauso. Para Passos, um líder partidário que diga: eu tenho muito respeito por si, mas não tenho nenhum respeito pelas escolhas que faz, se fizer essa escolha, comigo não fala, comete um erro. E o líder partidário que defende essas linhas vermelhas é, como é sabido, Luís Montenegro. O facto de Passos Coelho ser abertamente contra elas, juntando-se-lhe a presença de André Ventura no lançamento e as opiniões de alguns dos autores sobre a condição feminina e sobre o regime democrático, tornou previsível a leitura de que o antigo líder do PSD virou à direita. De liberal para conservador, de social-democrata para tradicionalista. As suas posições, desde que deixou a liderança da oposição em 2018, em solidariedade com a família dos alunos de Famalicão e frontalmente contra a legalização da morte medicamente assistida, reforçam essa ideia de que Passos mudou na última década.
Sentes que é aqui. Não, eu sinto que já estou um bocado cansado, não, Mas olha que posso só acrescentar uma frase? Sim. À frente ele diz: não se trata de uma radicalização, mas de uma adaptação. Não é idiosincrasia, é política. Mas no caso do Passos Coelho já não é um stripper montando um espetáculo. Claro que não, porque ele é moral. Ele é um homem. Então a supor que o Bugalho acha que a trabalhadora é imoral. Não. Um jovem conservador de direito? Não. Não. Ou seja, ele acha que o show do António... O António Costa dá show. Quando porque é um homem profundamente venal, quando dá piruetas na dança. Sim. Que se vende para ter sucesso. E o que aconteceu eleitoral. aqui foi que ele virou porque virou tudo. Porque virou tudo. O Passos Coelho é simplesmente Então é um leitor. Ele é atento. Ele faz divinação da opinião pública. Ele tem na mão o pulso do país. Ele tem na mão o pulso do país e chegou à constatação de que é fascismo agora. Então eu vou dar-vos o que querem. Eu acho que este é o problema quando se endeusa uma pessoa. É que tens de continuar a endeusar. Sim, e depois é assim... Não, mas ele não tem problemas nenhuns com isso, atenção. Não, temos nós. Exato. Não, mas ele não tem, mas... Pois, mas é um problema no sentido em que... Porque se vocês lerem o parágrafo vem a seguir... Há um Pedro Passos Coelho. Há um Pedro Passos Coelho que está relacionado com aquilo que estávamos a dizer há bocado. Lê. Que há um Pedro Passos Coelho antes e depois da geringonça. Porque, olhando para os resultados nas urnas, também há uma democracia portuguesa antes e depois dessa solução. A sua aparente disponibilidade para lidar com o Chega, no Parlamento ou no Governo, é mais reflexo de pragmatismo do que de ideologia. O seu partido está em risco de vida e adiar o problema parece-lhe inviável. Prefere responsabilizar quem está à sua direita pela integração do que corresponsabilizar todos por igual na oposição. E tal é uma perspectiva tão válida quanto qualquer outra, incluindo a do novo Primeiro-Ministro. Sim, mas ele traz aqui a linha antes e depois da geringonça. Mas a última crónica já era depois da geringonça, né? A última que nós lemos era 2020, portanto. Era 2020, mas ainda não... Mas o Chega ainda não estava como está agora. Portanto, ainda não era viável... O que ele fala aqui é que há um passo antes e depois da geringonça. Mas pois, claramente o que ele quer dizer é há um passo antes e depois de o Chega ter 50 deputados na Assembleia. Exatamente, certo. Porque ele percebeu que, se não os consegues vencer... E não é só isso, ou seja, se então todas as opções são legítimas e o PS pode fazer um acordo com o PC, que é de acordo com a direita, antidemocrático também, então não há qualquer problema em nós fazermos um acordo com o Chega. Constitucionalmente, legalmente, é verdade. Aqui é um problema moral, como é evidente. Que é o Chega, lamento muito, não é o PC. Ou o Bloco. Isso é uma coisa que acho que toda a gente concorda. Lamento. O Chega não é o Mesmo PC. O Chega concorda com Mesmo o isso. Chega e o PC também. E o PC quer que... No sentido em que não representam a mesma ameaça para o sistema. Como é evidente. E pessoas que se recusam, que é o que ele está a fazer aqui, que se recusam a reconhecer isso, vão ser o fim do nosso sistema democrático como nós o conhecemos. Eu volto a repetir a ideia de ambiguidade estratégica. Que é o Eu não seguinte. acho que isto seja ambíguo. Não, a não ambiguidade achas estratégica é o Mas não seguinte. achas que... O Chega são um partido populista que não merece estar num governo sério. Mas vocês fazem acordos com o Bloco e com o PC e a gente faz acordos com o Chega. Como é que isso é ambíguo? Porque vocês não vão ganhar sempre. Ele está a criticar diretamente o que Montenegro tem vindo a dizer sobre acordos com o Chega. Certo. Se bem que noutras crónicas diz que acha muito bem, e depois noutras crónicas diz que mas o PS nos obriga, a gente faz, e depois noutras crónicas diz a gente nunca se aliaria com um partido assim irresponsável, mas o PS quer se aliar com o PC. Mas ele aqui fala de responsabilizar o partido que está à sua direita. É a ideia de quanto mais cedo os integrarmos, mais depressa vamos domar. Que é uma perspectiva tão válida como quanto a outra, que é a do Montenegro, que é a oposta. Certo, claro, mas isso... Pois, claro. Sim, é válido. Eu não estou a dizer que não é válido. Na verdade, estava a pensar qual é a... Porque é que há esta ideia de defender que o Chega, quando se institucionalizar, vai se tornar mais moderado. Né? Sim. E é isso que ele está a dizer que acha que o Passos Coelho está a fazer. Que é tipo, se os chamarmos já, eles não vão se radicalizar ainda mais.
Sim, sempre foi o dilema da direita, não é? Em vários países. Em todos os países da Europa, basicamente. Não sei nos países em que, o caso se apresenta, pronto, como um dilema, há sítios onde não é? Mas eu aqui... Pois a Itália não foi um grande dilema, não? É verdade. Ganharam só e pronto, está segue. Eu aqui o que eu tenho a dizer é cada acusação, na verdade, é uma confissão. E quando o bugalhinho... Ele era bugalhinho quando Que falou... já é bugalhote. Sim. Ele era bugalhinho ainda quando escreveu aquela crónica sobre equiparando o António Costa a uma... Era bugalhinho ainda. Era bugalhinho. Eu não sei quando é que é a linha que traça bugalho de bugalhinho. Mas era novo. Eu acho que ele continua a ser novo. Não, mas ou Estádios seja, de evolução do bugalho. era a sua primeira Ele crónica. continua a ser mais novo que nós, mas não é. não é. 2020, uma coisa assim, Pronto. não me lembro. Quando ele equipara o António Costa a uma... Posso ver aqui? O que eu quero dizer com cada acusação na verdade, uma confissão. 2020. É que o Sebastião Bugalho é um jogador. Pronto, ou seja, ele é um ator... risk taker. Não, é um jogador no sentido em que é um jogador no tabuleiro político. E, portanto... Está a tratar da sua vidinha, é o que tu estás a dizer. Não está a tratar da sua vidinha. Ele tem objetivos políticos, ele quer que certas pessoas ganhem e quer que outras pessoas percam. E, como qualquer jogador no tabuleiro político, sabe perfeitamente adequar as suas posições às suas circunstâncias. E, portanto, Mas é isso por não isso, é- mas por isso isso que vemos não tanta é- volatilidade nas crónicas dele. E ele não é um cronista, digamos, como o Miguel Sousa Tavares é um cronista. Ele é um cronista com ambições políticas, é um cronista que tem, portanto, skin in the game, digamos assim. Ou quer ter Pele no jogo? Pele no jogo. Quer ter pele no jogo. Pele em jogo. Quer pele em jogo. Tem a Pele em jogo. Tem pele em jogo e, portanto, é natural que haja esta volatilidade ideológica. Mas então ele já não é bugalho no verão. Ele é um bugalho no verão, por isso é que eu disse. Toda a acusação é uma confissão. Eu estou a citar alguém que eu não sei quem é. Mas quem eu disse era muito esperto, a não ser que seja uma pessoa de quem eu não gosto. Eu gosto de pessoas que não são espertas. E vice-versa. Sim, aqui o que eu vos perguntei, este percurso dele ele ia ser jornalista, virou cronista, quer ser político. E acho que nunca está minimamente escondido que ele quer ser político. Ou seja, eu não acho que alguém tivesse na dúvida que o Sebastião quer mesmo é estar a fazer comentário até falecer. Segundo o próprio, o que ele quer é escrever os textos que ficam para a posteridade e que são permanentes. Opa, Nomeadamente a a língua Constituição, sério? né? Mas, ou seja, ele segundo o próprio, também já percebemos que também é um conceito, né? Ele tem 20 e tal anos, segundo o próprio vai mudar consoante o ano, ele está a mudar aos nossos... Ao mesmo tempo é um bocadinho injusto, porque ele está numa fase de imensa mudança e alteração e estamos todos a julgar em muita quantidade e em muito manancial uma série de opiniões que se calhar vão sendo mutáveis também por causa disso. Também por causa eu não estou a querer culpar tudo com a idade. Achas que o bugalho vai ficar mais novo à medida que fica mais velho? É um Benjamin Sim, já Button. tínhamos chegado. Eu não sei se o bugalho vai ficar mais novo à medida que fica mais velho, mas eu acho que a quantidade de output de comentário que ele teve numa fase tão formativa é prejudicial e ao mesmo tempo desculpa algumas destas coisas, sendo que eu não acho que tudo se desculpe por causa da idade. Não é aqui necessariamente nada para desculpar. É isso, sim. Ou seja, são posições políticas. O que nós estamos a falar é... Ele devia ter só um blog. Eu acho que a questão que se levanta, e eu Sim. estou genuinamente interessado em saber o que é que vocês acham, que não é sempre o mudar de caso. opinião. Rude. Ou seja, muito Corta mais isto, interessante do que ele... Corta isto, Afonso. Para mim, o que é muito mais interessante sobre estas crónicas todas não é necessariamente o que é que uma pessoa dos 20 ou 30 que se professa direita diz sobre as coisas. Porque acho que, não sei se discordam comigo, mas o que ele diz é muitas vezes derivações muito básicas de narrativas que já andam aí à solta há muito tempo. O que é verdadeiramente interessante para mim é porque é que o Bugalho, o Sebastião Bugalho, se tornou tão apetecível para os média portugueses e depois para um partido político. Porque é que ele se tornou a próxima grande cena, não é? Porque Sim, ou seja, o que é que há... teve esta ascensão? Há aqui, eu sinto também que ele é muito novo e isso confere-lhe alguma distinção, não é? Mas eu acho
que é isso, ou seja, os mídias, não é? Estão sempre à procura de representatividade e são muito acusados, não há pessoas novas que falem dos problemas dos jovens. Ele não fala de problemas jovens nenhuns, by the way. Mas certo, é tipo, mas onde é que estão os jovens no espaço público? E ele é um jovem no espaço público. Só que achas que calhar ser um jovem a falar como se tivesse 50 anos. Está a preencher uma cota. Ele é capaz Achas de que ele é ser diversity hire? Eu acho que ele é diversity hire. Eu acho que ele preenche não só uma cota, mas também preenche o tipo de miúdo que a malta mais velha acha que, sim senhor, este rapaz realmente fala bem. Pronto. Até porque ele fala igual às pessoas que têm 60 anos. Exatamente. Logo ele encaixa bastante bem. Não sei, ou seja, a mim intriga muito mais o Sebastião Bugalho, não tanto como agente político, mas como objeto cultural, se quiseres. Eu concordo. Até porque não há nada, é o que tu disseste, não há nada aqui que seja particularmente disruptivo ou provocador. Eu acho que para os ouvintes mais anglófonos, o que eu diria é que ele faz-me lembrar o que aconteceria se o deputado britânico Jacob Rees-Mogg tivesse um bebé com o Ben Shapiro. Yeah. Sim. Mas sim, é verdade. Mas agora, por favor, o Ben Shapiro como jovem prodígio, o Jacob Rees-Mogg como tipo que é aristocrata, the representative from the 19th century. Podes só, por favor, dizer quem são estas pessoas, porque nem toda a gente sabe. Portanto, o Ben Shapiro é também um jovem prodígio da direita americana, ou era? Quem não sabe quem é o Ben Shapiro está melhor. Portanto, eu não sei se devemos dizer às pessoas quem é o Ben Shapiro. Só por a questão de... Pronto, é um jovem prodígio também da direita americana, há uns anos atrás, e criou uma empresa chamada Daily Wire, que é uma empresa da direita republicana, de mídia. O Jacob Rees-Mogg é um senhor que esteve no governo britânico e que se veste como se vivesse em 1896, com um top hat. Sim, ou seja, ele tem a estética do Jacob Rees-Mogg e tem, portanto, o conteúdo... A mística... Eu diria mesmo um conteúdo. Não, ele é menos libertário e mais conservador. Sim, é verdade, é verdade. Mas sim. Mas vocês já viram atingindo a dialética da direita. Mas vocês já viram ele é a síntese. Sim, o Hegel estava a pensar no bugalho, tipo em 1830, a escrever a fenomenologia do espírito. Der Wahrungen den Bugalho, não, uma coisa assim, sim. Só mais uma pergunta e depois avanças. Que é... há bocado o Daniel... não sei se foi em podcast ou fora de podcast, está a perguntar o que é que isto diz também sobre a nossa esfera mediática e a maneira como a política... Como os agentes se movem, ou seja, esta coisa do comentador que passa para candidato e para político, ao contrário, é normal e é recorrente, mas neste sentido há muito mais exemplos. O Ventura. O Marcelo. Mas o Ventura não era político quando estava no Benfica TV. Tinha mais notoriedade como comentador do que como político. Mas ele começa a ser formado como político. O Marcelo começa como político. Sim. Sim. E nada no Tejo. Sim, aqui, não sei se ele não é um indicador de como a maneira como se formam políticos hoje em dia mudou, não é? Ou seja, quando falamos da aristocracia do 25 de Abril, todos estes políticos, Freitas do Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa, etc., foram todos formados num contexto de luta de política e de formação de partidos, etc. O bugalho é muito mais um produto de luta mediática e dos média, a sociedade do espetáculo do que propriamente... Derivas, és famoso, por isso tornas político, não te tornas político por seres famoso. Sim, ou seja, é isso. Mas mesmo a Carme Afonso também é um... E o Trump. Não estamos a fazer comparação. Nem estávamos a comparar o bugalho ao Ventura. Onde estavas, Diana? Eu não sei, ele acha que no PSD há espaço para todos. Amigos, então, mas tens mais para nós ou não? Eu tinha mais uma com o título modesto de O Regresso dos Conservadores, página 379. Isto é já ele a escrever de Bruxelas? Pois, suponho. O que está em causa no setor conservador português e no futuro da direita não são os valores a elevar como bandeira, nem as leis a reverter como programa. O que esta irónica minoria social almeja não é a imposição de uma agenda conservadora, mas a preservação de um espaço de liberdade para se ser conservador. Sério, mano. Sério. É esse o espaço de liberdade que se sente sob ameaça. O regresso da direita ao poder, ao fim de quase uma década, a maioria parlamentar de direitas que saiu das legislativas de 10 de março e a publicação de 2 livros multifacetados
Mas algo Tu não ias fazer questão de ler esta merda. Isto é que é o regresso dos talibãs. multifacetados. Esta é a crónica, estamos a dizer que esta é a crónica, é a derradeira. É derradeira, man. Já Sim. muita coisa se A diz acerca da diarreia identidade crónica. e família. Multifacetado. Tem várias faces, são vários autores. É, Tem a ca- faceta, capa da, tem a contra faceta capa. da reguada e da cruz. Ele só quer um espaço de liberdade. Não, sim, vamos deixar o homem acabar. Multifacetados, mas algo reacionários. Identidade e família mais plural, abril às direitas, mais antissistema. Fizeram com que o espaço político ganhasse traços de batalha cultural com as trincheiras capazes de fogo amigo. Whose fault is that? Fresco, claro. E Diana acordou. E grande hostilidade entre si. Só um ponto. Claro. Lembram-se que o identidade e família, vírgula, mais plural, abriu às direitas, mais antissistema. Sim, sim. Portanto, o identidade e família é o mais pluralista. É o mais multifacetado. Exato. Podes, por favor, relembrar aos nossos ouvintes que poderão não estar a par o que é que foi isto da identidade e família do Abril às direitas? Eu não sei, Afonso. Tu O que Abril sabes às mais, direitas, por conta. acaso, não Eu também não sei. Eu sei que o Identidade e Família foi um livro, não sei se organizado pelo Passos Coelho. Não. Não, eu Não, acho que ele fez só a apresentado apresentação. pelo Organizado Passos pelo Coelho. Paulo. Não é anúncio, mas é uma cena assim. Foi o gajo. Pronto, mas que reunia um conjunto de textos de cariz conservador, ou talvez reacionário, como diz o Mas como multifacetado. diz o mas multifacetado, no sentido em que são as várias faces do fascismo. Calma, não é fascismo, é conservadorismo. Nem tudo. Mas o que é isto do Abril às direitas? Sabemos? Ele está a fazer aqui uma fuga para a frente. O livro é multifacetado no sentido em que há ensaios que são aberrantes e há outros que não são aberrantes. Ok. O Identidade de Família foi compilado por António Bagão Félix, Vítor Gil, Pedro Afonso e Paulo Otero. Obrigado. Portanto, se continuares, num tempo em que a democracia portuguesa... Num tempo em que a democracia portuguesa enfrenta um fenómeno populista em ascensão, condenou os primeiros, os conservadores, que já cá estavam, a serem inevitavelmente confundidos com os segundos, os populistas, que chegaram e se instalaram com 50 deputados na Assembleia da República. Pronto. Mais uma vez, os conservadores e os populistas, fascistas, o que quiserem, são diferentes. Os conservadores são democráticos e não nos confundam. Os conservadores é que têm de tomar conta da direita. Na tua opinião, o que é que ele está a agrupar sobre a categoria conservadores? Se calhar faz sentido com o que ele diz a Ok, seguir, ok. na página a seguir, primeiro parágrafo, blá blá blá, choque ideológico. a primeira. O choque ideológico, no entretanto, ultrapassará o impasse político. Transcende-o, na verdade. Mesmo que a esquerda ignorasse as putativas pontes entre as direitas e concentrasse a sua crítica de valores na direita extremada. Há dois pontos que tornam o embate irremediável. A primeira é que nem a direita representada no Chega é uniforme, ela divide-se dentro e fora de si mesma. No partido de André Ventura há fervorosos saudosistas do Estado Novo, anarcocapitalistas alérgicos à presença estatal, seja ela onde for, democratas cristãos dissidentes do CDS, conservadores iludidos com o PSD e gente normal, não exatamente ideológica, mas simplesmente descrente do regime. Gente normal. Cabendo uns, confundem-se todos. Mas o mais interessante no Chega, como partido duplamente catch-all, apanha tudo de direita e apanha tudo de insatisfação, é que não assume programaticamente a agenda reversionista que a parte da direita deseja. Quando o número 4 da lista da AD por Lisboa propôs um novo referendo ao aborto e a possível reversão da interrupção voluntária da gravidez, André Ventura, alegadamente líder da direita, apontou em sinal contrário. No momento em que a sociedade está, não é prioritário voltar a criminalizar o aborto, disse em plena campanha eleitoral. Conquistou 18% dos votos da eleição, dias mais tarde, com a sua posição a não provocar qualquer sobressalto na direita, muita dela pró-vida, que o apoia. Mas quem é que diz que o André Ventura é o líder da direita? Não, é o líder da suposta direita, não é? É o líder do Chega que não tem posições conservadoras em algumas coisas. E, portanto, não pode apanhar os conservadores? Pode, mas os conservadores têm de se unir Mas contra assim- a direita populista do Chega. Mas O acima que ele de está a tudo dizer aqui é catch-all, basicamente dá para o tudo. Chega. O problema do Chega Está-nos a roubar os eleitores! é que são populistas porque não são conservadores o suficiente. Porque se fossem conservadores, respeitavam as Exatamente. instituições, etc, e tinham posições conservadoras, em vez de serem eleitoralistas. Mas ele está a apontar uma coisa do Chega que eu concordo, que é, o Chega não é nada. O Chega é tudo o que funciona como naquele momento de protesto e de contrariação, seja do que for que está a acontecer. Ok. Certo? Acho eu. Sim, mas tens que... Ou seja, aqui o que é... Mas ele ao mesmo tempo está a dizer que dentro do partido, como há toda a gente,
como toda a gente cabe lá dentro, talvez por isso mesmo eles não se... Sim, mas Ao mesmo tempo, há bocado ele estava a dizer para o Passos Coelho os integrar. Portanto, ele está basicamente a dizer que o Chega não vai tomar posições conservadoras. Uhum. Quando chega à altura de tomar posições conservadoras... eles vão sempre dizer o contrário. Porque não, essa ou é a seja, função deles. Certo? Mais uma vez aqui, retomando a analogia do varão, portanto, o mesmo... O Chega é que é a verdadeira bailarina. Pronto, exato. O contorcionismo Exótica. que ele apreciou no Passos Coelho, agora volta a não apreciar no André Ventura. No Costa. Que, não, ele não aprecia no Costa, mas também não aprecia no André Ventura, porque o André Ventura tem um pingo de instinto político e sabe que não é benéfico do ponto de vista eleitoral reabrir a questão do aborto, por muito que ele ache que é... Pronto, que seria ideologicamente puro. É assim, ele basicamente está a dizer que, segundo o que eu entendi, é que não confundamos os conservadores com o Chega. Na verdade, é a estirpe dos conservadores que está sob ameaça e não é por Chega existir que essa facção está representada. Agora, eu acho isto, mais uma vez, é muito conveniente e é taticismo político, porque é assim, há muita... A fronteira entre as duas coisas é muito dúctil, não é? E tem-se visto. Aliás, mesmo as próprias posições do Passos Coelho, e ele próprio fala aqui do identidade e família, são muito mais permeáveis do que ele está a admitir. Ou seja, há uma ligação entre as duas fações que ele não está a explorar. Eu acho que há uma diferença, que é uma diferença entre um velho conservadorismo fundamentalmente britânico que está basicamente morto, não é? Que é um conservadorismo de respeito pelas instituições e pela família tradicional e pela pela nação e respeito também pela democracia e o Estado de Direito, certo? Que é uma série, vamos preservar o que é bom e que foi substituído ou por um neoliberalismo de bora privatizar tudo que o mercado é que é, ou por uma espécie de nacionalismo / populismo de a esquerda está a tentar destruir o nosso modo de vida e nós temos de lutar contra eles. Não é conservar nada, é criar a Quarta República, como diria o Ventura, não é? Portanto, o Bugalho é um conservador tradicional. Ele parece-me ser um conservador tradicional que gosta de instituições, gosta de democracia, gosta de aquela coisa, e pronto, dos valores da família, da religião e etc. É um conservador no sentido anglófono, não no sentido de Cardeal Cerejeira a apoiar o Salazar, mas está nesta dificuldade em que este tipo de conservadorismo não é remotamente popular, certo? E não será viável. Pergunto. E depois as pessoas que levam que hasteiam essa bandeira não são pessoas na qual ele se revê. Pois, é isso. Mas, no entanto, em várias crónicas que lemos aqui, não tem grande dificuldade em admitir a sua utilização do ponto de vista de pragmatismo político. Exemplo? Então, a crónica que falámos sobre o Passos Coelho. Certo. Pois é isso, eu não sei, eu sei lá. É mais uma vez aqui o que está em questão é o Bugalhão. O Sebastião Bugalho é um animal político muito mais do que um analista ou um cronista. E na verdade é o primeiro que nós estamos aqui a falar, não é? Porque tanto o Miguel Sousa Tavares como a Carme Afonso dizem o que acham. Sim, eles encarnam muito mais a identidade do eu sou um opinion maker, sou um... Opinionista! Eles disseram o nome! Eu sou um opinionista e um opinionista vou dizer a verdade e que se dá nas consequências, eu vou só dizer o que acho. E o Sebastião Bugalho é muito mais um animal político que, portanto, está entre estes dois mundos e está, portanto, é normal... ou melhor, as suas crónicas devem ser vistas do ponto de vista de alguém que quer ter um papel no espaço público
que transcende o de comentador. A Diana, enquanto nós tínhamos esta conversa, foi continuando a ler e irritando-se. Não, por acaso não me estou a irritar. O que eu... porque ele depois começa numa... numa defesa do conservadorismo... é o que é. O que eu tenho agora dificuldade, lendo isto, o que eu agora tenho dificuldade em perceber, então é como é que ele aceita este quadro partidário, estás a ver? Porque é que ele não foi para um CDS? Ele foi para um CDS e depois Porque é que ele não não foi está... eleito e o CDS morreu. Coincidence? Sim. Não. Calma. Mas Sebastião mata mas partidos. mas ele nunca foi militante ativo. De nenhum. Não. De nenhum. Nem Isso do para PSD mim é agora. extremamente... E é isso. E para mim, honestamente, isso é estranho. Porque se Sim, tu tens é esta verdade. visão do mundo, não é? Se tu tens tipo estas ideias, se tu achas que estas ideias precisam de ser defendidas no espaço público, então um dos caminhos para isso é a militância. Mas eu acho que daquilo que eu ouvi dele é curioso, e se calhar estou a contradizer-me um bocadinho, ele vê-se muito mais como jornalista do que propriamente como político. Ou pelo menos como opinionista, Sim. escrito. Mas ele quer ser um Christopher Hitchens, é isso? Ou um Peter Hitchens, neste caso, que ele é Ou conservador. Peter Hitchens. Eu confundo os meus Hitchens, peço desculpa. É esta a minha falha cultural e intelectual. Mas é isso que ele quer ser. Mas o Boris Johnson também foi jornalista. É isso. Ele quer seguir... É porque tu podes ter militância ativa e continuar a ter intervenção nos jornais. É assim, eu digo que um gajo que foi eleito para o Parlamento Europeu como cabeça de lista não é um gajo que precisa de ser militante para chegar onde chegou, né? Porque ele não deixa de ser deputado por causa disso. Eu acho, e eu acho que isso, para mim, desculpa, mas não faz muito sentido. Não, mas é verdade que se a tua ambição... Uma coisa é seres político no sentido de tribuno, e outra coisa é tu queres fazer parte de um movimento e queres andar aí a colar cartazes. E claramente ele quer ser uma pessoa com destaque. E ele já é uma pessoa com destaque, portanto não Mas precisa fazer o trabalho de sapa. Pois, ok. Mas para mim isso é um bocado estranho, lamento. Continua a ser estranho, porque realmente ele está nos seus anos formativos, já a escrever para os jornais, já de certa forma a tentar influenciar uma opinião, mas é uma opinião muito específica. Ele de facto está a fazer uma defesa do conservadorismo. Mas ele é um jovem prodígio, não vais meter um jovem prodígio a colar cartazes, isso qualquer macambúzio faz. Opa! Mas de um ponto de vista pessoal... Percebem o que eu quero dizer? Eu acho que Sebastião olha para o mundo, vê que o mundo é a sua ostra e diz: Sim. onde eu posso aprender também vou. Sim. Encerra lá aqui. Não sei, vamos ver. Bom, com isto terminamos o maravilhoso mundo de Sebastião Bugalho. O próximo episódio é sobre João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. O Opinionistas fica disponível nas plataformas habituais de 15 em 15 dias, às segundas-feiras. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.